Coisas que você precisa aprender a respeito da misericórdia divina. Na Parashat Bamidbar, primeira porção do livro de Números, nós estudamos no capítulo de número 4 as funções dos levitas em relação a carregar os utensílios do tabernáculo que os sacerdotes Arão e os seus filhos precisavam já ter coberto quando isso fosse acontecer. Isso revela algo muito interessante, porque essas coberturas indicam coisas específicas. E toda cobertura indica uma ocultação ou proteção. Por exemplo, em Êxodo capítulo 25, versículo 20, você lê que os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo Shocherrim com as suas asas o propiciatório. Então, nesse aspecto, a função das asas dos querubins é ocultar a face do caporet, do propiciatório, criando uma zona de sombra, por assim dizer, onde a Shekhinah, onde a presença de Deus habita, porque Deus fala para Moisés no verso 22 que Deus falaria com Moisés dali, de cima da tampa do propiciatório, entre os querubins. Então existe um rigor que a arca não esteja completamente exposta, ela vai estar coberta com esse teto das asas dos querubins. E você vê isso em várias outras passagens bíblicas. Exatamente. Veja capítulo 6, verso 2 do livro de Isaías. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Veja que os anjos cobrem o rosto por reverência. Eles não olham diretamente para a glória de Deus, e os pés ocultam essa origem da criatura perante o Criador. A asa é como se fosse o véu aqui da criatura. 4 dessas 6 asas, que nós vemos aqui dos serafins, são dedicadas exclusivamente à ocultação. 2 para a face, 2 para os pés, provando uma coisa muito importante para nós entendermos. O respeito ao nosso processo, o respeito à transcendência, ao romper dos limites, é mais importante do que o próprio voo. Você se atentar aos detalhes bíblicos da sua caminhada espiritual é mais importante do que você ficar pensando no seu objetivo. Afinal, os dois estão diretamente interconectados. Sem esse processo de santificação, você não alcança esse objetivo final. Ainda vemos em Ezequiel, no capítulo 1, no versículo 11, no versículo 23, 2 asas cobriam o corpo deles, ou os corpos deles, e debaixo do firmamento estavam as asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha 2 que lhe cobriam o corpo de um lado, e cada um tinha outras 2 que o cobriam do outro. E aqui está falando da Merkavá. Merkavá é a carruagem divina. É um sistema, segundo o livro de Ezequiel, de espelhos e ocultações. As asas vão ocultar o corpo dos seres viventes para que a forma espiritual não seja captada pelo intelecto humano sem a devida retificação. Pois é, você acha que os anjos têm forma fixa? Não. Anjos não são criaturas corpóreas como muitas pessoas pensam de forma errada, mas o nosso papo aqui é sobre misericórdia. Veja ainda sobre o Salmo 91, no versículo de número 4. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas te confiarás. Essa ocultação do Salmo 91 é para proteção também. Esse fiel que se esconde na sombra do Onipotente, sob as asas divinas, vai se tornar invisível para o destruidor e para as forças externas. Então, existem muitos outros comentários que vão trazer a nós esse entendimento de que as asas de seres espirituais é uma metáfora. Para quê? Para que a sua capacidade de ocultar a sua essência e agir como mensageiros seja entendida, compreendida. A asa é o que permite ao anjo diminuir a sua luz para interagir com o mundo inferior. Ou seja, como nós não temos capacidade, sem retificação, sem trabalharmos as nossas características, o nosso caráter, a nossa má inclinação, nós não temos capacidade de perceber a verdadeira luz que Deus quer nos transmitir através das suas palavras, dos seus oráculos, ou até mesmo de anjos, porque afinal, se você ler Números 12 e 6, você vai entender que Deus fala com o homem através de mensageiros. Apenas Moisés falava com Deus face a face. Então é muito importante entendermos isso. E qual é o ideal de compreendermos aqui? Nós sabemos que a misericórdia de Deus ela cobre o homem, para que o homem possa se achegar diante da presença divina, se arrepender e obter essa misericórdia. Você lê no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 13, que a misericórdia triunfa sobre o juízo, mas o que você não lê, o que está no Salmo 103, no verso 17. A misericórdia é para aquele que teme. Sem temor, sem misericórdia. Você não trabalhar as suas características,
se você não vencer o seu Yetzer Hará, a sua má inclinação, através dos mandamentos, através do que a palavra diz, não tem misericórdia, não tem cobertura. Por quê? Porque se quiséssemos forçar a ideia de que Deus vai cobrir com misericórdia aquele que não vive debaixo dos mandamentos da obediência divina, nós estaremos dizendo que o homem não tem poder de escolha. E desde o início bíblico, desde Gênesis até o último livro, você vê o homem sempre tendo opções, porque Deus apresenta essas opções para o homem. Lá no Jardim do Éden foi assim, com todos os homens que o Eterno chamou também foi assim, e com todos os seres humanos foi assim. Eu espero que você tenha compreendido um pouquinho mais sobre a misericórdia divina e a cobertura divina através desse vídeo. Que o Eterno lhe abençoe. Shalom, shalom.